Olá, eu sou Érica Levigar. Esse é o 43º episódio do PUCcast Serviço, uma parceria da Rádio PUC-Rio com a Rádio Catedral. Durante as próximas semanas, vamos preparar episódios para trazer a você notícias das mais diversas áreas de serviço. Hoje, o assunto será o aumento dos distúrbios do sono na pandemia. O isolamento social consequente da pandemia da Covid-19 impactou a vida cotidiana em diversos aspectos. Os hábitos de sono foram um deles. Pesquisadores da Escola de Enfermagem e Inovação em Saúde Edson College, da Universidade do Estado do Arizona, realizaram um estudo para entender como a quarentena afetou o sono da população mundial, além de classificar os tipos diversos de noites mal dormidas. Ao todo, foram analisadas 991 pessoas entre 18 e 80 anos em 79 países. Os resultados mostraram um aumento significativo nos distúrbios do sono durante a pandemia, com relatos de 56,5% da amostra sobre sintomas clínicos de insônia. As mudanças do sono relatadas pelos entrevistados foram agrupadas em 4 perfis. O sono atrasado, presente em pessoas que passaram a dormir mais tarde, mas não alteraram a duração do seu sono. O sono perdido ou fragmentado, observado em pessoas que dormem mais tarde e possuem um menor tempo de repouso. Os oportunistas do sono, aqueles que apresentam um período de sono mais longo que os outros perfis. E o sono desregulado e angustiado, com cochilos e pesadelos frequentes. A psicóloga especializada na área, Laura Castro, explica que os distúrbios do sono são todas as alterações comportamentais e todos os fenômenos anormais que ocorrem durante o sono. Segundo ela, mais da metade das pessoas tem pelo menos uma queixa desses distúrbios, e na pandemia, apesar de um grupo reduzido ter apresentado uma melhora no padrão de sono, a maior parte teve uma piora significativa na qualidade. A doutora afirma que o agravamento desses problemas se deve, principalmente, às alterações na rotina diária impostas pelo isolamento social. Aconteceram 2 cenários na pandemia. De um lado, tem as pessoas que tiveram uma melhora, na verdade, no padrão de sono, e pessoas que tiveram uma piora no padrão de sono. Então, associados à piora no padrão de sono, que representa um pouco mais as pessoas, tem a ver com as alterações do ritmo que aconteceram, que a pandemia impôs, né? Esse isolamento, a gente está menos exposto à luz do sol, a gente está andando mesmo, gastando menos energia, e isso tudo está interferindo, então, mudando aí o padrão de sono, interferindo com o nosso relógio, com as horas com que a gente faz as nossas refeições, com que a gente controla todas as nossas atividades, então isso que tem impactado principalmente. Assim, outra coisa é que a gente está comendo fora de hora também ganhando uns quilos, muita gente engordou e isso também se associa a mais alterações de sono. Ronco, principalmente, então, e também aí a gente vendo mais pesadelos, né, relacionados aí principalmente com a metabolização de tudo isso que é difícil, né, que a pandemia trouxe. A psicóloga pontua que os distúrbios do sono podem ter efeitos sobre a mente e o corpo, que se manifestam a curto, médio e longo prazo. Segundo Laura, alterações no humor, desenvolvimento de transtornos mentais, surgimento de doenças endócrinas e aumento de peso são algumas das consequências da manutenção de uma má rotina de sono. Por exemplo, as alterações que a gente está vendo que são agudas com a pandemia, elas têm uma consequência imediata para a gente no dia seguinte, que são as alterações de humor, que são as alterações no nosso nível de concentração, na nossa capacidade da gente se manter alerta. Essa mudança do ritmo também traz mais sonolência, traz esse desajuste temporal aí das coisas. E a médio e longo prazo isso pode se associar a quadros mais graves de ansiedade e depressão. Por outro lado, então, outras alterações têm a ver com o ganho de peso, por exemplo, porque quando a gente está dormindo pouco, a gente tem vontade de se alimentar mais de alimento rico em gordura. Isso a médio e longo prazo se associa com doenças mais metabólicas e endócrinas. Então, essa fragmentação do sono também, não está dormindo o suficiente, aumenta a pressão arterial. Aí o aumento da pressão arterial se associa com uma sobrecarga no coração. A estudante de direito Júlia Lobo vive as consequências de uma rotina de sono desregulada. Antes da pandemia, a rotina da jovem de 19 anos era regrada. Por considerar o tempo gasto com deslocamento para a faculdade, Júlia tinha horários fixos para a alimentação, os estudos, o lazer e o sono. Ela conta que a sua adaptação ao ensino à distância não foi fácil e isso impactou na sua rotina diária. Eu demorei a me adaptar, né, tipo, à faculdade no geral, assim, com questão de leitura, estudo e trabalho, porque meio que no EAD você não tem limite entre o que é sua casa e o que é, né, no caso, sua sala de aula. Terceiro período, pra mim, eu acho que foi um complicado, eu tava indo dormir muito tarde, acordando tarde também, só que não dormindo horas o suficiente, e aí, bola de neve. Com o isolamento social, Júlia Lobo desenvolveu dificuldades para conseguir dormir.
Apesar da possibilidade de prolongar o seu tempo de repouso, a estudante conta que não se sente descansada e que a sua má rotina de sono afeta a sua concentração, eleva o seu nível de ansiedade e provoca alterações em seu humor. Começa com sono e depois eu já fico assim, ansiosa para as coisas passarem logo, acabar logo pra eu poder fazer alguma outras coisas, parecer a cabeça. E eu também fico muito irritada. Aquela irritabilidade de estar com os nervos à flor da pele, sabe? Então assim, qualquer coisinha já me deixa explodir. A estudante de direito afirma que desconhece uma maneira de voltar a ter bons hábitos de sono, mas acredita que retomar a sua rotina de horários regrados pode ajudar. Segundo a psicóloga Laura Castro, estabelecer horários para dormir e acordar é de fato uma das maneiras de melhorar os padrões de sono. Principalmente, acho que a gente tem que começar respeitando o nosso relógio e respeitando os horários. A hora de sempre de ir para a cama, a hora de levantar da cama. Fazer atividade física é outra coisa fundamental que ajuda a gente a regular. Mas tudo está centrado na questão dos horários, assim. Então, o mais importante é o quanto que a gente gasta de energia ao longo do dia e como que a gente vai metabolizar isso à noite. Então, regular os horários, regular o que a gente come, os horários que a gente come e o quanto que a gente faz de atividade física ao longo do dia, isso é o que mais pode ajudar a lidar assim, com as dificuldades com o sono que são agudas. A mudança do cotidiano ocasionada pela crise sanitária do novo coronavírus agravou o indício de distúrbios do sono no Brasil e no mundo, mas esse cenário não é irreversível. Para conservar a saúde física e mental, a manutenção de bons hábitos de sono mostrou-se fundamental, e eles podem ser obtidos através da constância de uma rotina. Esse episódio teve produção e edição sonora por Érica Levigar, com supervisão e edição de Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do Comunicar, que é coordenado pela professora Lilian Sabac. Voltamos na próxima sexta-feira. Até lá!